Oi, pessoal! Essa aula de hoje é sobre excitação rítmica do coração. Bom, tem esse nome todo com cara de difícil, mas na verdade a gente vai entender aqui como que o coração é estimulado a produzir os seus movimentos com ritmo. Basicamente é isso, né? A gente vai ver que o ritmo cardíaco é importante que ele se mantenha. A gente pode ter um aumento da velocidade desse ritmo ou uma diminuição, mas o ritmo deve ser sempre o mesmo. Tá? Então, os eventos de contração e relaxamento do músculo cardíaco, eles têm que estar ritmados, né, no mesmo compasso. E aí a gente vai ver que quem é responsável em determinar esse ritmo são as células marca-passo, que a gente já falou delas na aula anterior. Bom, então aqui essa figura bonita do coração, né, mostrando os nomes de várias estruturas que a gente já falou, né? A gente fez aquele desenho no quadro naquela nossa aula presencial, apontando essas estruturas, os vasos sanguíneos que estão na região, né, da base, as válvulas. Então a gente falou a respeito disso, né? Então a gente tem aqui os vasos sanguíneos na base, né? A gente falou das veias de retorno do sangue para o átrio direito, as veias de retorno para o átrio esquerdo, enfim. Uma figura de anatomia bem bonita para vocês terem aí para os estudos de vocês, né? E tem outras estruturas que a gente ainda nem falou, que vamos falar mais para frente. Mas o que a gente está vendo? A gente viu na última aula a histologia, quer dizer, como que essa parede que compõe o coração, como que ela é formada. E a gente viu que são várias túnicas, onde a túnica principal é o miocárdio, né? Então, o miocárdio ele vai compor boa parte desse paredão aqui do coração, do paredão cardíaco. Bom, nós vimos que esse miocárdio ele é formado por dois tipos de célula, lembram? As células marca-passo, que correspondem 10% do tecido, e os cardiomiócitos, que correspondem 90%. Essas células estão organizadas numa estrutura que a gente chama de sincício, né? É a maneira como as células estão organizadas, onde todas as células estão muito grudadinhas umas nas outras e a gente praticamente não consegue individualizá-las, né? Essa é a definição do sincício. E aqui está mostrando nesse desenho, ó, né, os discos intercalares, que é o ponto onde a gente tem a união entre membranas de células diferentes. E nesses discos intercalares, aqui nessa fotografia de lâmina histológica, a gente consegue ver os discos intercalares. São pontos que seriam de separação entre as células, mas na verdade são pontos, vamos pensar assim, de união, membrana com membrana, como está nesse desenho aqui embaixo, ó. A gente vai ter as duas membranas representadas em cor de rosa, e a gente vai ter canais que permitem a comunicação do ambiente intracelular de uma célula com o ambiente intracelular da célula vizinha, né, que a gente chama de junções comunicantes, tá? Permite a comunicação. Então, o que acontece? Esse miocárdio formado por essas células, ele vai estar organizado dessa maneira. Todo mundo muito conectado, muito próximo, e as partículas iônicas, enfim, tudo passando de uma célula para outra diretamente. As células marca-passo, como a gente falou, elas são responsáveis por gerar o potencial elétrico, né? Elas se equivaleriam ao neurônio para o músculo esquelético, como eu falei para vocês antes. Então, ela é que vai gerar o potencial de ação. Enquanto o cardiomiócito é o elemento motor do tecido, ele que vai produzir o movimento, tá? Então, o que a gente vai começar a distinguir agora, né? Que as células marca-passo, elas vão ser responsáveis em estabelecer o ritmo dos movimentos cardíacos. Movimentos esses produzidos por quem? Pelo cardiomiócito. Então, a célula marca-passo, ela determina o ritmo, ela determina a frequência cardíaca, tá? E os cardiomiócitos vão determinar a força de contração. Então, a gente tem duas propriedades bem distintas no órgão, que é a frequência cardíaca, o ritmo,
de batimento, responsabilidade da célula marca-passo, e a força que esses batimentos vão acontecer. Então a gente pode ter, por exemplo, um coração batendo muito rápido, quer dizer, vários batimentos no minuto, mas com uma força reduzida, né? Ou a gente pode ter o contrário, um coração batendo menos vezes com uma força mais intensa. Ou a gente pode ter ele batendo muito rápido com muita força, ou batendo fraco com pouca força. Por que a gente não tem necessariamente quando um aumenta o outro aumenta? Porque, na realidade, essas células, cada uma tem a sua função. Então, essas funções elas podem sofrer interferências de maneiras independentes. O cardiomiócito ele vai depender da célula marca-passo para funcionar? Claro que vai. Sem a marca-passo ele não funciona. Mas a gente pode ter problemas que interferem exclusivamente na célula marca-passo, que produzem situações que a gente chama de arritmias, que é a ausência de ritmo. E a gente tem problemas que podem envolver exclusivamente cardiomiócitos. E isso leva a uma redução de força de contração. Uma situação que a gente conhece como insuficiência cardíaca. Tá ok? Então a gente vai começar a abordar mais esse aspecto funcional. Primeiramente a gente vai falar o processo todo, que é a célula marca-passo. Então é o seguinte, gente. Então no miocárdio, essas células marca-passo, elas não vão estar distribuídas de qualquer maneira. Elas vão estar formando um sistema de condução, que a gente chama de sistema de condução intrínseco do coração, tá? Então, esse sistema de condução que está dentro do miocárdio, ele é formado pelas células marca-passo. Então, a gente tem aqui nesse desenho ilustrando esse sistema. Então, ele está aparecendo aqui em amarelo, ó. Tá vendo? Onde a gente tem estruturas aqui que são nodulares, quer dizer, esféricas, né? Que a gente chama de nódulo. A gente tem estruturas mais prolongadas. Então, esse sistema de condução, que é formado pelas células marca-passo, ele que vai gerar e conduzir esse potencial elétrico. Então, ele inicia nessa região aqui superior do átrio direito. Então, isso está dentro da camada de miocárdio, tá, gente? E aí ele vem, então, nessa porção mais da base cardíaca, né? E ele vai se estendendo aqui, pegando no centro, então na base do lado direito, a gente tem o início do sistema. Ele se prolonga da base em direção ao ápice, passando aqui, né, pelo centro do coração, quer dizer, entre as 4 câmaras, onde a gente vai ter ele se estendendo na região do septo interventricular, descendo em direção ao ápice cardíaco e subindo de novo em direção à base, onde a gente vai ter prolongamentos aqui, ó, gente, que envolvem as câmaras ventriculares, que é a porção do coração que vai fazer o maior trabalho em termos de contração, já que os ventrículos, a gente sabe, eles vão ter que contrair para poder impulsionar o sangue para cima contra a gravidade, que é onde a gente tem as vias de saída do sangue do coração, que são as artérias, né? Que estão aonde? Na região da base. Então, a contração cardíaca, ela acontece no sentido do ápice em direção à base, tá? Então, por isso que a gente tem esse sistema de condução abraçando cada um dos ventrículos aqui, ó. E aí a gente pensa o seguinte, que esse sistema gera esse potencial percorre todo o sistema, então ele transmite o potencial e à medida que ele vai percorrendo o sistema, ele vai sendo propagado em direção aos cardiomiócitos que estão em volta do sistema. Por quê? Porque o sistema de condução está inserido dentro do miocárdio. O sistema de condução, ele compõe um sincício. Bom, gente, então apresentado assim, mais ou menos, né, a configuração do sistema, quer dizer, a ideia desse primeiro slide é vocês entenderem como que as células marca-passo estão organizadas dentro do miocárdio. Elas estão junto com os cardiomiócitos, compondo um sincício, só que a gente não tem elas distribuídas de maneira aleatória, elas estão compondo esse sistema de condução, tá? Que vai ser o elemento primário do funcionamento cardíaco. Tudo depende do funcionamento desse sistema. O que esse sistema vai fazer? Gerar e conduzir potencial elétrico, que é o que a gente vai entender nessa aula. Então, muito que a gente vai precisar é que vocês relembrem, né? A gente vai relembrar aqui junto a história do potencial de ação, tá?
Então, vamos falar de novo aqui. Essa aula envolve basicamente isso. Então, aqui a gente tem um corte histológico, onde a gente vê, né, o endocárdio nessa parte mais superior da imagem. E aí a gente lembra que o endocárdio ele é formado pelo endotélio, que está bem fininho aqui em cima, a gente mal consegue ver. Lembra que é tecido epitelial pavimentoso simples. Embaixo a gente tem as camadas de conjuntivo. E eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei com vocês. As camadas de conjuntivo do endocárdio são duas. Uma chamada camada subendotelial e a outra chamada camada subendocardial, que é a camada um pouco mais profunda. Nessa a gente vai estar aqui, ó, na imagem está mostrando a fibra de Purkinje. Isso aqui, gente, são células marca-passo, tá? Mas você falou que a célula marca-passo fica no miocárdio? Sim, mas a gente tem uma parte do sistema de condução que ele passa para o endocárdio, tá? Que a ideia, principalmente na porção ventricular, que a ideia é abraçar esses ventrículos, tá? Quanto mais estimular, então vai pegar toda a camada de miocárdio e vai além um pouquinho, né? Já que o miocárdio está aqui embaixo, a gente consegue visualizar bem ele. Bom, gente, então esse potencial elétrico cardíaco, né, que vai ser produzido por essas células marca-passo, que estão aonde? No miocárdio. Compondo um sistema de condução, a gente vai ter esse potencial sendo gerado num ponto, né, onde ele vai percorrer um trajeto até o final. Então a gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada dele. E à medida que essa eletricidade percorre esse sistema, a gente vai ter os cardiomiócitos que vão estar ali em volta, recebendo esse potencial elétrico, sendo estimulados por ele e produzindo o seu próprio potencial, tá? Então a gente vai ter um trajeto aqui que se inicia numa estrutura chamada nódulo sinoatrial ou nódulo sinusal ou nodo sinoatrial, nodo sinusal, ou até mesmo alguns autores chamam de nó sinoatrial. E aqui é o ponto de partida, aqui é a estrutura que vai iniciar tudo. E aí essa eletricidade então começa nessa estrutura e ela percorre aí o sistema por outras estruturas. Então começa na base, mais precisamente na porção superior do átrio direito, e percorre essas estruturas em direção aqui aos ventrículos, né? Sai da porção atrial, quer dizer, do sincício atrial, desce em direção ao sincício ventricular e envolve os dois ventrículos. Então vamos ver aqui como é que é esse trajeto, quais são as estruturas que compõem esse sistema, tá? Então, a primeira estrutura, como eu falei para vocês, a gente chama normalmente de nódo SA, porque é a abreviação de nódo sinoatrial, mas também pode ser chamada de nódo sinusal ou nó sinoatrial. E a gente viu na figura anterior, estava nódulo sinoatrial. Então, todos esses termos nódo, nódulo e nó são usados, tá? Eu uso mais e vejo com mais frequência nos livros a palavra nódo, como está aqui, nódo sinoatrial, e aí a gente costuma abreviar para nódo SA, tá? E aí do nódo SA, esse estímulo, esse potencial elétrico, ele vai percorrer 3 estruturas filamentosas que estão aparecendo aqui, ó. Lembrando, o nódo SA, então, ele está na porção superior do átrio direito, na camada de miocárdio. Tudo isso está no miocárdio. E aí a gente vai ter, saindo desse nódo, as células marca-passo se organizam em 3 estruturas filamentosas que estão embutidas na parede do átrio direito, tá? Essas estruturas a gente chama de vias internodais. Cada uma tem um nomezinho, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Pensem que são 3. São 3 vias que a gente chama de vias internodais. Por que elas recebem esse nome, essas vias internodais, que são essas estruturas compridas aqui, formadas por células marca-passo? Porque elas conectam 2 nódos. Então, elas estão entre os nódos. Elas conectam o nódo sinoatrial, que é o primeiro, com o nódo átrio ventricular, que é o segundo. Tá vendo? É uma estrutura também
semelhante à primeira, o nodo SA, com aspecto que a gente chama de nodular, esférica, né? Por isso que ela recebe esse nome. E aí a gente pode, como é átrio ventricular, por que chama nodo átrio ventricular, gente? Porque já está entre átrios e ventrículos, né? Ela já está vindo mais próxima aqui ao ventrículo, mas continua na porção atrial. Ela continua no sincício atrial. Lembra? O miocárdio é formado por dois sincícios, né? O ventricular e o atrial. Então a história toda começa no átrio. E é interessante a gente ter esse sistema de condução, porque é o seguinte, se a gente fosse ter essas células distribuídas de maneira aleatória no miocárdio, tudo ia contrair ao mesmo tempo, ia ser meio doido, assim. E não pode, a gente tem que ter uma diferença de tempo de contração entre átrios e ventrículos. Por quê? Porque o sangue sempre está chegando nos átrios, ele entra primeiro no átrio, para depois ir para o ventrículo. Então a gente precisa ter o átrio sendo estimulado primeiro. E a gente precisa ter uma pausa para contração ventricular. A gente precisa ter uma diferença nesse tempo. O átrio tem que contrair primeiro e depois o ventrículo. Se essas células estivessem distribuídas de uma maneira aleatória e todas elas fossem capazes de gerar potencial elétrico ao mesmo tempo, a gente teria o coração contraindo todo ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente precisa ter essa diferença de tempo de contração, de início de contração, entre o sincício atrial e o sincício ventricular. Então, gente, a gente vai ter esse ordenamento na condução do potencial. Então é o seguinte, então ele inicia, como a gente está vendo, falando aqui, no nodo SA, ele percorre as vias internodais, chegando no nodo AV, tá? Do nodo AV, a gente vê que tem um prolongamento, ó, que faz uma curva, né, para se posicionar na região do septo interventricular, que é aquela parede que separa os dois ventrículos. Então ele se posiciona no septo, que vai ser uma estrutura que a gente chama de feixe atrioventricular, essa estrutura comprida, ou feixe de Is. Essa estrutura, gente, é que vai atravessar o esqueleto fibroso, né? Lembra, esqueleto fibroso é aquela estrutura que passa bem separando átrios de ventrículos, que é formada por um tecido que tem um alto teor de fibras colágeno e que é onde estão inseridas as válvulas cardíacas. Então, o esqueleto fibroso, ele separa completamente aquilo que eu comentei com vocês na outra aula, o sincício atrial do sincício ventricular, né? Então a gente pode dizer que o miocárdio é formado por dois sincícios, que são separados pelo esqueleto fibroso. Então esse feixe AV, ou feixe de Is, ele vai atravessar esse esqueleto e vai se posicionar aqui no septo interventricular. Aí a gente observa aqui, ó, que esse feixe ele se ramifica, ele vai se ramificar em dois, né? Em duas estruturas, que a gente chama de ramo direito e ramo esquerdo do feixe de Is, ou do feixe AV, como preferirem. Esses dois ramos, como vocês estão vendo, gente, eles descem, então, na região do septo, em direção ao ápice, e depois eles vão pegar a lateral, cada um, a lateral de um dos ventrículos, o direito, ventrículo direito, e o esquerdo, ventrículo esquerdo, e vão subir em direção à base. Cada ramo desse tem outros ramos menores, tá vendo? Saindo, ele se ramifica ainda mais. Esses pequenos ramos a gente chama de fibras de Purkinje, que é aquela estrutura que a gente viu no corte histológico, que ela vai, assim, ultrapassar a camada de miocárdio e ela vai em direção àquela camada subendocardial, que é a camada de conjuntivo do endocárdio, tá? Então é a porção terminal do sistema de condução intrínseco do coração. Ele começa então no nodo SA e termina nas fibras de Purkinje. Tá ok, gente? Como o nodo SA é o que, vamos dizer, dá o início ao processo, é a estrutura responsável em iniciar essa geração de potencial elétrico, e a gente vai entender por que ela começa primeiro, né? Porque se a gente pensa, poxa, tudo é formado por célula marca-passo, tudo é capaz de gerar potencial de ação espontaneamente. Essa é a característica dessas células.
Por que eu tenho começando no nó DCA? Por que tudo não gera ao mesmo tempo? Porque a gente vai ter uma diferença com relação à permeabilidade aos íons sódio, que são as cargas elétricas que vão deflagrar, que vão dar início a todo o processo. O nó DCA, gente, como ele é o primeiro, ele que aperta o botãozinho de start, assim, aí a eletricidade vai embora, percorre tudo, ele é considerado o nosso marca-passo natural, tá? Então, a gente tem um marca-passo natural. Quando ele falha, dá problema que a gente precisa usar um marca-passo artificial, tá? Então, o marca-passo natural é o nó DCA, por quê? Porque ele é que inicia o processo de geração de potencial elétrico do coração. E aí, a partir dele, esse potencial, ele percorre todo o sistema, e à medida que ele vai percorrendo o sistema, essa eletricidade, ela atinge os cardiomiócitos, que vão produzir o quê? Contração, tá? É um mecanismo que a gente chama de acoplamento, excitação, contração. A eletricidade, componente elétrico, vai produzir a alteração mecânica. A partir da eletricidade, a gente tem motricidade, a gente tem movimento, atividade mecânica, tá? Bom, aqui mostra essa ilustração, é bacana porque ela mostra só o sistema, né, de condução. Então a gente vê claramente cada uma das estruturas aqui, ó. Então a gente consegue ver aqui, gente, claramente, né, um nódo sinusal, ou nódo sinoatrial, ou nó sinusal, como vocês estão vendo aqui na imagem, ou simplesmente nó DCA, que é o marca-passo natural. Saindo dele, né, a gente tem as vias internodais, 3 delas, que conectam os dois nódos, o nódo sinusal com o nódo AV, ou nó AV, como está aqui, ou nó do átrio ventricular, tá? Essa porção, então, toda do sistema está onde? Na região do átrio direito, tá ok? Aí a gente pensa, mas o átrio esquerdo não vai ser estimulado? Vai, claro que vai. Lembra, isso é sensício. Então, daí vai se propagar para os lados, em todas as direções aqui. Para as células, através de junção comunicante, esse potencial elétrico vai embora. Aí só que a gente, para o átrio esquerdo, a gente até tem uma estrutura. Aqui embaixo tem uma foto bonita, tá vendo? Ilustrando bem esse sistema de condução. Você vê com muita ramificação. A gente tem um ramo que vem em direção ao átrio esquerdo, tá? Que é o feixe de Bakken, inclusive é chamado. Ou fascículo anterior também, alguns autores chamam, mas é mais conhecido como feixe de Bakken, que vem aqui para o átrio esquerdo, mas ele não é tão relevante quanto o restante, tá? Eu estou destacando só o principal, gente. A gente tem outras estruturas nesse sistema, mas não vamos, senão vai acabar enchendo muito a cabeça de vocês. Vamos ficar só nas estruturas principais. Então, do nódo AV, a gente tem um prolongamento que é o feixe de Is, que é aquela estrutura que vai atravessar o esqueleto fibroso, responsável por levar esse potencial para a porção ventricular do coração, para o sincício ventricular. E esse feixe de Is, então, ele se posiciona aqui no septo, né, interventricular, onde ele gera 2 ramos. O ramo direito e o ramo esquerdo, que vão descendo em direção ao ápice, e depois ele abraça o ventrículo, subindo em direção à base. E aí, ao longo desse trajeto, ele vai gerando ramos. A gente vai ter o ramo se ramificando ainda mais. Esses pequenos raminhos, que eles invadem, inclusive, eles pegam todo o miocárdio, invadindo, inclusive, a região de endocárdio, são as fibras de Purkinje. Tá ok? E na foto aqui a gente vê a imagem bonita do sistema, ó, sendo, né, aparecendo com maior destaque. Aqui, de novo, um outro desenho ilustrando o sistema de condução, tá? Onde a gente tem um nó do sino atrial bem em cima, aqui na porção mais superior do átrio direito, próximo aqui ao ósseo da veia cava superior. Aí não está aparecendo as vias internodais aqui, ó, a gente tem um nó do AV, isso tudo tá na camada de miocárdio, tá? A gente tá embutido, não tá dentro da câmara, não. Isso, o sangue não toca nisso. É que nem cano de água embutido na parede. Ele tá dentro do paredão, no miocárdio. Aí a gente tem o feixe de Is, né? O ramo, os 2 ramos, direito e esquerdo, envolvendo aí os ventrículos. Tá ok? Aqui essa GIF bem bacaninha que ilustra esses movimentos, né,
que são produzidos por quem? Pelo potencial elétrico gerado no sistema de condução. Então, vocês estão vendo, inicia lá no nó SA e percorre tudo. E aí, quando a gente tem ele terminando de percorrer, é que a gente vai ter um movimento contrátil acontecendo, tá? Então, átrio contrai, depois ventrículo contrai, tá? E nisso a gente tem esvaziamento, né, dessas câmaras acontecendo quando tem esse processo de contração. Tá ok, gente? Então, observem bem o movimento do ápice em direção à base. Bom, gente, aqui nessa imagem a gente consegue observar as 3 vias internodais aqui em cima, o nodo AV, tá? E aqui o feixe de is, a porção que a gente vai ter ele atravessando o esqueleto fibroso, que está representado em vermelho aqui, ó. Tá? Então, ele atravessando o esqueleto, na parte curva dele, né? O feixe ele faz uma curvinha e aí depois ele fica retinho aqui já na região do septo, tá? Onde ele se ramifica. Então, ele atravessa o esqueleto. Bom, nessa imagem ela é bem interessante porque a gente observa o sistema de condução que a gente falou, nodo SA, vias internodais, nodo AV, feixe de is e os ramos do feixe de is e suas ramificações, fibras de Purkinje. E aí a gente vê o seguinte, esses numerozinhos que estão aparecendo aqui, esses números, então esses números, né, como eu estava falando, eles representam o tempo que o impulso vai levar de um ponto até o outro. Então a gente tem aqui, ó, nodo SA tá 0, estão vendo? Então o tempo 0 tá aqui, porque é aí que começa. A gente vai ter 0,3 segundos, então esses números são em segundo. 0,03, na verdade, segundos, o impulso vai levar para percorrer do nodo SA ao nodo AV. Quer dizer, né, percorrer as vias internodais. Então, a gente vai ter essa velocidade 0,03. Então, é muito rápido, gente. Tudo acontece muito rápido. Vocês viram na imagem anterior, né, o sistema funcionando e a ocorrência de contração também. Então, é rapidinho. É o tum-tum, tum-tum. Esse sistema, cada tum-tum nosso do coração é uma passagem do potencial elétrico por esse sistema, tá? Cada passagem de potencial determina a ocorrência de uma contração, de um movimento. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Então, a gente vai ter 0,03 segundos, o potencial vai, nesse tempo, percorrer o nodo SA em direção ao nodo AV. A gente vai ver aqui, lá na fibra de Purkinje, aqui do lado esquerdo, ó, 0,22 segundos. Então, 0,22 segundos é o tempo que a gente vai ter do potencial percorrendo do ponto inicial de partida nodo SA até o extremo aqui da fibra de Purkinje mais distante, tá? Porção terminal do sistema. Então, tudo acontece muito rápido. Mas uma coisa que chama atenção, que é o seguinte, a gente vai ter, olha só, 0,03 do nodo SA ao nodo AV, só que a gente vai ter, ó, nesse segmento aqui, ó, nodo AV, feixe de is até o início dos ramos aqui, 0,16 segundos. Então, isso representa o seguinte, ó, que do nodo AV até o início dos ramos do feixe de is, a gente vai ter 0,13 segundos. E se a gente olhar, é um segmento curto. Por que leva tanto tempo, né? Se do nodo SA ao nodo AV é 0,03, por que do nodo AV ao início dos ramos do feixe de is é 0,13? Então, a gente observa aí claramente que existe uma lentidão na condução do potencial elétrico na porção do feixe de is, que é justamente a parte do sistema que atravessa o esqueleto. Ó, o esqueleto vai estar aqui, né, separando átrios de ventrículos. Então, nessa parte, a gente constata uma lentidão na transmissão do impulso elétrico. Esse é o fato, tá? Agora, por que acontece isso? Por que fica mais lento nesse ponto? No feixe de is, o potencial elétrico ele trafega mais lentamente. Porque essa região, gente, é onde a gente vai ter um menor número de junções comunicantes. Essa é a explicação mecanística
para esse retardo na condução, para essa lentidão na velocidade de condução, tá? Então, o número de junções comunicantes é o elemento que vai facilitar essa propagação. Quanto menos junção comunicante, mais lento vai acontecer a propagação do potencial, mais lenta vai ser. Quanto maior o número de junção comunicante, mais rápido o potencial trafega. Então, aqui a gente vai ter esse baixo número de junções comunicantes que justifica essa lentidão na transmissão. Agora, para que eu vou ter isso aí, né? Por que aí fica mais lento? Gente, pelo seguinte motivo, a importância dessa lentidão no ponto do feixe de Is é justamente para dar tempo dos ventrículos se encherem completamente de sangue. O que acontece, ó? Quando o potencial ele passar do nodo SA para o nodo AV, a gente vai ter a porção do átrio se contraindo, tá? E isso vai auxiliar um enchimento mais rápido dos ventrículos. Só que ainda falta um pouquinho para o ventrículo se encher ainda mais. Então, o potencial dá uma segurada aqui para o ventrículo se encher. Por que ele tem que segurar para o ventrículo encher? Porque no momento que ele passar, que ele seguir para frente, os ventrículos vão contrair, os ventrículos vão esvaziar. Tá? Então, a gente tem o seguinte, ó, vamos lá. Um fato importante, no feixe de Is, a gente tem redução da velocidade de condução. Por isso que demora mais tempo para o potencial elétrico passar por esse ponto. Por que isso acontece? Porque a gente tem um menor número de junções comunicantes nessa região. E para que isso acontece, né? Qual é a importância disso? Para dar tempo dos ventrículos se encherem completamente de sangue. Tá? Porque no momento que esse potencial seguir para frente aqui nos ramos em direção às fibras de Purkinje, a gente vai ter os ventrículos se contraindo intensamente e esvaziando. Quer dizer, ele vai parar de encher e vai esvaziar. Tá ok? Então a gente constatou o fato, a gente descreveu o mecanismo e a gente entendeu a importância disso. Para que isso serve? Essa figura aqui, né, que parece uma figura de livro de anatomia de 1700 e lá vai bolinha, a gente tem aqui, né, um coração, um desenho assim mais tosco, onde a gente vê o sistema de condução aqui aparecendo, ó, né, aqui o nodo SA não tem as vias internodais, o nodo AV, os dois nodos aqui no átrio direito, o sistema de condução, né, feixe de Is e os ramos. Aqui eu achei interessante esse desenho o seguinte, porque ele mostra como se ele tivesse colocado um clipezinho aqui, ó, um eletrodo, onde ele detecta os potenciais elétricos. Então a gente tem aqui o eletrodo aqui, ó, eletrodo aqui nessa porção, né, sem ser no sistema de condução. Então a gente vê o seguinte, gente, olha só. Nos nodos, nos sistemas de condução, a gente tem uma curva de potencial elétrico que tem esse desenho aqui, ó, né? Parece o pão de açúcar, ó, sobe e desce, tá? Morro da Urca, lá no Rio de Janeiro. E aqui, esse eletrodo que está mais nessa região do ápice aqui, ó, ele não está pegando sistema de condução, ele está pegando cardiomiócito. A gente tem um potencial elétrico com um traçado bem diferente, ó, tá vendo? A gente tem uma subida, faz um espinhozinho aqui, né, um picozinho, depois a gente tem uma estabilização e depois desce. Então aqui são as curvas de potencial de ação que a gente vai observar no miocárdio. Então a gente vê o seguinte, que na célula marca-passo, essa curva, ela é bem diferente, o traçado é diferente daquele traçado que a gente tem no cardiomiócito, tá? Então agora, a partir de agora, a gente vai falar a respeito do potencial de ação puro, quer dizer, a parte agora é fisiologia mesmo, na veia, na artéria, na cabeça, onde vocês preferirem. Então vamos lá. Então é o seguinte, vocês sabem que potencial de ação, que é essa coisa da eletricidade que a gente está falando, né? Ela é produzida por cargas, né? Cargas principalmente positivas que existem no organismo. Ou melhor, partículas que apresentam carga elétrica. A gente sabe que no nosso corpo a gente tem as partículas que têm cargas elétricas, que a gente chama de íons. Os íons que têm cargas positivas, a gente chama de cátions. São partículas que têm uma carga ali,
né? Isso está associado com a sua nuvem de elétrons e tal, que a gente não vai entrar nessa história, né? Bom, então o básico é, a gente tem partículas elétricas no corpo, a gente tem partículas elétricas que são positivas, que a gente chama de cátion, e a gente tem partícula elétrica que é negativa, que a gente chama de ânions. O potencial elétrico nos músculos envolve basicamente o trânsito de partículas positivas, de cátions. E aí acontece o seguinte, a gente sabe que essas partículas elétricas, elas estão distribuídas no corpo da gente de uma forma muito organizada, né? Significa o seguinte, no meio extracelular, a gente tem uma quantidade maior de partículas elétricas positivas. E isso deve-se muito à grande concentração de sódio, que é um cátion, portanto é um íon positivo, que a gente tem no meio extracelular em grande quantidade. Muito maior quantidade fora das células do que dentro delas. E vocês sabem que quando os elementos apresentam diferença de concentração entre dois meios, a gente tende a ter a partícula querendo invadir aquele meio onde ela está em menor concentração. Esse processo a gente chama de difusão. Não envolve gasto energético, é um processo natural. É aquela história que eu falei para vocês da natureza sempre tentar buscar o equilíbrio, né? Então, onde tem muito, vai para onde tem pouco. Naturalmente, isso acontece. Então, é aquela história que a gente aprende na escola, né? Que a gente tem, por exemplo, quando tempera uma salada de alface, se você joga sal nela e deixa ela um tempo lá, o que vai acontecer? As folhas vão murchar. Porque a gente tem o sódio puxando a água de dentro da folha, né? E aí ela desidrata. Então, a água sai da folha e vai para fora por um mecanismo que a gente chama de osmose. Mas por que isso? Porque fora a gente vai ter menos água, e a gente tem um elemento que puxa essa água para lá. Mas voltando aqui para os tecidos humanos, né, isso acontece também, e falando de partícula, quer dizer, de soluto e não de solvente, a água é o solvente, mas ela também se transporta seguindo essa mesma orientação de concentração. A gente tem os solutos, as partículas iônicas, elas se movimentando, normalmente elas querem ir para os espaços onde elas estão em menor quantidade. Então o sódio, como ele está mais concentrado fora da célula, ele tende a entrar na célula, onde a sua concentração está menor. Esse processo a gente chama de difusão, que é um processo que vai a favor do gradiente de concentração. O que significa gradiente, gente? Diferença de concentração. E quando a gente diz a favor do gradiente, é ir do maior para o menor, tá? Então, a gente tem canais na membrana. Então, aqui está ilustrando uma membrana plasmática, tá vendo? Onde a gente tem a bicamada fosfolipídica em azul. E a gente tem essa estrutura roxa que está aparecendo aí, que é uma proteína integral, quer dizer, integral porque ela atravessa integralmente a membrana, né? A gente tem ela com uma face voltada aqui, né, para o meio extracelular e um pedaço para o meio intracelular. E aí a gente consegue ver, está escrito aqui, ó, citossol, estão vendo, gente? Então essa parte de baixo da imagem é como se fosse dentro da célula, a parte de cima, o meio extracelular. E aí a gente tem canais que permitem o acesso desses íons. Esses canais, normalmente, eles são seletivos, quer dizer, eles são específicos, né? A portinha que passa o sódio, só passa o sódio. Quer dizer, o canal de sódio, ele só permite acesso de sódio. O canal de potássio, só do potássio. O canal do cálcio, só de cálcio. O canal de cloreto, só de cloreto. Enfim, cada um tem a sua porta de entrada ou de saída, tá? Então, a gente vai ter o sódio com um papel importantíssimo nessa coisa do potencial de ação. Vocês devem ter visto isso em EPV, tenho certeza, quando falaram de potencial de ação neuronal. E a gente tem, na realidade, dois tipos de canal de sódio nas células. A gente tem aqueles canais que a gente chama de canais de vazamento, que são canais que permitem o livre acesso do sódio em qualquer momento, independente de qualquer coisa. Aquela portinha que está sempre aberta para o sódio entrar na célula. E a gente tem aqueles canais de voltagem
dependente, quer dizer, os canais que dependem de uma voltagem para funcionar. Eu costumo imaginar que é como se fosse uma porta que tem uma senhazinha que você tem que digitar para ela abrir. Então a voltagem ela seria essa senha. Dependendo da senha, ela vai abrir, tá? Então aqui no caso seria a voltagem elétrica. Quando a gente já começa a ter alteração elétrica, essa proteína ela responde a essa variação e abre comportas que estão lá dentro que vão permitir o acesso do sódio. Então a gente tem as comportas de ativação e inativação no canal voltagem dependente. Tá ok, gente? Então vamos lá. Então aqui só um basicão de eletricidade no que envolve canais. Então por que a gente tem que ter esse tráfego de partícula, né? Porque se o sódio é positivo e ele entrar na célula, o que vai acontecer? Como o sódio ele é positivo, do lado de fora da célula onde ele está em maior concentração, é naturalmente mais positivo do que o lado de dentro. Por isso que aqui na imagem a gente vê esse sinal de positivo fora e o sinal de negativo dentro. A partir do momento que a gente começa a ter a entrada do sódio, como mostra aqui nessa figura B aqui, ó, no canal que está no meio, a gente começa a ter então carga positiva invadindo a célula. Isso significa que o meu extracelular perde sódio, portanto ele tende a ficar mais negativo, e o meio intracelular ganha sódio, portanto ele fica mais positivo. A gente tem entrada de carga positiva na célula. Então o que aconteceu aí? A gente teve uma alteração na polaridade, uma inversão de polaridade. Onde era negativo fica positivo e onde era positivo fica negativo. A gente chama esse evento de despolarização. E aí depois a gente vai ter a restauração dessa polaridade que a gente chama de repolarização. Então vou mostrar uma outra imagem aqui bonitinha para você, ilustra bem isso, olha lá. Então esse primeiro canal ó, de sódio, sódio entrando na célula, e aí depois a gente vai ter o potássio saindo. O que isso aí representa, gente? É o seguinte, ó. Os dois, sódio e potássio, eles são positivos. Só que a gente tem uma diferença na distribuição dessas partículas no organismo. O sódio está mais concentrado, é o principal íon extracelular. Portanto, ele quer entrar na célula, lembra? Ele quer ir de onde ele está com muito para onde ele tem pouco. Então, ele vai querer sair do meio extracelular e entrar dentro das células, invadir as células. Basta ter uma porta aberta que ele vai entrar. Já o potássio, ele está mais concentrado dentro das células. Ele também é um cátion, ele também é uma partícula positiva, só que ele está mais concentrado dentro da célula. Então, ele vai querer ir para o meio extracelular, que é onde ele tem menos, onde tem menos sódio. Então, a gente tem os gradientes de concentração para sódio e potássio invertidos. O sódio está mais do lado de fora e o potássio mais do lado de dentro. Os dois são positivos? Sim. Então, quando o sódio entra na célula, ele, como é positivo, ele vai deixar a célula internamente mais positiva. Quando o potássio sai da célula, a célula perde carga positiva na forma de potássio. Portanto, ela volta a ficar internamente mais negativa. Então, essa alteração da polaridade, ela é resultado, ela é produzida por esse deslocamento de cargas positivas. Uma hora entra carga positiva e uma outra hora sai carga positiva. Quando a carga positiva entra, dentro fica mais positivo. Era negativo, fica positivo. Essa inversão a gente chama de despolarização. Quando a carga positiva sai, lá dentro volta a ficar como? Negativo. Está perdendo carga positiva. Aí a gente tem a restauração daquela polaridade inicial que era negativa. Tá? Então aqui só em linhas gerais. Bom, aqui nessa imagem, ó, bem bonitinha, mostra esse processo de despolarização, tá? Então, a gente está vendo aqui, né, o impulso elétrico percorrendo um prolongamento axonal de um neurônio. Isso vocês viram lá na disciplina de IPV, onde a gente tem aqui um corpo celular, onde está o núcleo do neurônio, e aqui o prolongamento axonal, né? E no final a gente tem o terminal axonal. Então, a gente vê aqui que, ó, naturalmente, dentro é negativo, com a onda de potencial elétrico a gente tem a inversão, ó, despolarização. Quando dentro, que é negativo, fica positivo. E depois volta a ser como era antes. Quer dizer, restaura a polaridade inicial, que era como negativo. Um evento que a gente chama de repolarização. A gente precisa ter a restauração para ter o evento acontecendo de novo. Porque se fica no estado despolarizado, quer dizer, invertido constantemente, não tem como acontecer novamente o potencial elétrico.
E aí a gente chama isso até de período refratário, né? Quer dizer, não tem como ter atividade mais. Então isso acontece, gente, graças a tráfego de partícula positiva. Que partículas são essas? Sódio e potássio. O sódio, como ele está mais concentrado fora da célula, ele tende a invadir a célula. Então ele entra na célula, tornando a célula positiva. O potássio, como ele está mais concentrado dentro, ele tende a sair da célula. E aí quando ele sai, ele restaura o potencial para o negativo. Ah, mas a gente tem a inversão então de gradiente, quer dizer, o sódio invade a célula e ele passa a ficar mais concentrado dentro da célula do que fora? Não, isso nunca acontece. A gente nunca tem, o sódio sempre vai estar mais concentrado fora, tá? Ele não vai ficar jamais com uma concentração, por mais que ele entre na célula, maior dentro da célula. Se ele entrar em grande quantidade na célula, ele vai trazer prejuízos. Então ele vai entrando e chega um ponto que o canal fecha. Mas ele sempre vai continuar mais concentrado do lado de fora. E a gente tem que lembrar que a gente tem uma estrutura que mantém essas condições dessa forma, né? Que é uma proteína, que está mostrando aí na imagem, ó, integral também, essa membrana bonita que está no desenho, né? Bicamada fosfolipídica. E essa proteína que faz esse transporte de sódio, que está mostrando, ó, a bolinha rosinha, e do potássio, que é o triângulozinho verdinho aí. Então a gente está vendo que ela está transportando na seguinte forma, ó. A parte de baixo da imagem é o meio intracelular, onde a gente tem mais triângulozinhos, estão vendo? E a parte de cima é o meio extracelular, onde a gente tem mais bolinhas, sódio. Então a gente está vendo que essa bomba ela transporta do meio o sódio de dentro para fora da célula e o potássio de fora para dentro. Ué, mas ela está jogando sódio para um ambiente onde já tem muito sódio? Sim, ela faz o transporte que a gente fala contra o gradiente de concentração, né? Então ela joga o sódio do meio que tem menor concentração para o meio de maior concentração, que é o quê? Do meio intracelular para o meio extracelular. E o potássio no sentido contrário, do meio extracelular, onde ele está com menos, para o meio intracelular, onde tem mais potássio. A gente pensa, ué, ao contrário? Sim. Como é ao contrário, você está indo, vamos dizer, contra uma tendência natural da movimentação iônica. Para fazer isso, a gente precisa gastar energia, precisa gastar ATP. Então, no final do potencial elétrico, a gente vai ter um papel muito importante da bomba sódio-potássio, que é botar cada um no seu lugar. O sódio, o lugar dele é fora da célula e o potássio é dentro. Então, aquele sódio que entrou por difusão, ele vai ser expulso da célula através do trabalho da bomba sódio-potássio. E o potássio que saiu, ele vai retornar para a célula com essa mesma bomba, tá? Ela transporta nesse balanço aí que a gente está vendo, essa proporção de 3 para 2, né? São 3 sódios saindo e 2 potássios entrando, tá? Então a gente sempre tem mais saída de carga positiva, ó. Por isso que fora da célula é mais positivo do que dentro, em condições normais, tá? E para isso precisa de energia, então a gente precisa de mitocôndria, então a gente precisa de oxigênio para a produção do ATP, para a manutenção dessas bombas. Se essas bombas param de funcionar, isso produz uma situação que a gente chama de desequilíbrio hidroeletrolítico. Quer dizer, o sódio entra na célula e nada expulsa ele de lá. E ele tende a puxar quem? Água. E aí vai fazer o quê? Aquilo que eu comentei com vocês no infarto agudo do miocárdio. A gente vai ter essa célula ficando túrgida, quer dizer, ficando grande, crescendo, inchando, até ela sofrer lise de membrana. Tá? Então a falta do oxigênio pode produzir falha no trabalho das bombas, já que sem oxigênio não tem como produzir ATP. E essa bomba precisa de ATP para se manter. Bom, aqui nessa ilustração a gente consegue ver, né, um desenho onde a gente tem aqui, ó, o nó do SA e as células do cardiomiócito. Quer dizer, os cardiomiócitos, né? Tudo aqui é miocárdio. Então, o nó do SA e a gente tem os cardiomiócitos, ó, tudo bem conectado, bem próximo, formando esse sincício. Então, no momento que a gente tiver o potencial de ação sendo gerado no nódo, esse potencial ele vai se propagar pelo sistema e também para as células que estão em volta, para os cardiomiócitos que estão ao redor, ó, por onde? Através das junções comunicantes, através do sincício. Tá ok? Fazendo com que essas células também produzam potencial elétrico. Aí a gente tem a diferença aqui na curva de potencial elétrico das células marca-passo com relação às células contráteis, quer dizer, os cardiomiócitos, tá? Aqui esse gráfico mostra, né, as duas curvas de potencial de ação.
Então, em vermelho, a gente tem a curva do potencial de ação das células marca-passo, né, que são chamadas também de células autorrítmicas ou autoexcitatórias. E em verde, o potencial de ação que a gente observa o traçado do potencial de ação nos cardiomiócitos, tá? Vamos entender por que esses traçados são diferentes. Bom, aqui nesse desenho a gente consegue ver a membrana plasmática, né, bicamada fosfolipídica, essa célula laranja aqui representando uma célula, como está escrito aqui, ó, autorrítmica ou autoexcitável, que é a célula marca-passo. Por que ela é chamada assim? Porque ela é capaz de gerar potencial de ação espontaneamente, independente de qualquer coisa. Como eu falei para vocês, a mágica desse tecido do miocárdio é justamente essa, é ter autonomia funcional. Ele não depende de outro sistema para funcionar, né? Então a gente não tem uma dependência do sistema nervoso para o miocárdio funcionar, diferente do músculo esquelético, que é totalmente dependente, né? Porque ele vai ter no seu tecido as células que vão gerar espontaneamente esse potencial elétrico, tá? Que são as células marca-passo. Então a gente vê aqui na bicamada fosfolipídica o canal de sódio, que está em vermelho, o canal de potássio, que está em azul, e a gente tem aqui um canal que lá no neurônio vocês não devem ter ouvido falar, que lá não tem, lá só tem esses dois, sódio e potássio, que é o canal de cálcio. Né? O cálcio, assim como o sódio, ele é um cátion e ele está mais concentrado no meio extracelular, tá? Então, quando a gente tem esse canal se abrindo, o cálcio entra, né? Então é o seguinte, ó, o sódio está mais concentrado fora da célula, então se esse canal se abre, o sódio entra. O cálcio é a mesma coisa, ele está mais concentrado fora da célula, então se o canal se abre, ele entra. O potássio, ele está mais concentrado dentro da célula, então se o canal de potássio abre, o potássio sai. O trânsito é sempre do ponto de maior concentração para o de menor, não podemos esquecer. E aqui do ladinho da figura, ó, a gente tem esse canal comprido que está em rosa, que é a junção comunicante, que vai comunicar o interior dessa célula, marca-passo, com a célula vizinha, tá? Estabelecendo uma comunicação direta. Essa junção comunicante também é uma proteína, tá? Semelhante aos canais iônicos. Bom, então vamos falar primeiro do potencial de ação na célula marca-passo. Então, como eu falei, essa geração de potencial é espontânea. Então, a gente vai ter o seguinte, tem o gráfico aqui que ilustra essa curva. É o seguinte, gente, aqui não está aparecendo o eixo, mas normalmente a gente representa o potencial de ação, né, com um eixo que vai nos mostrar a voltagem e um eixo. Então, esse eixo que mostra a voltagem aqui vai estar na vertical e o eixo horizontal que mostra o tempo. Então, normalmente é o seguinte, ó, no repouso, a gente tem uma voltagem nessas células que é de menos 60 milivolts. Tá? A gente usa essa unidade de medida para essa voltagem, é na ordem de milivolts. Então, é menos 60, então é negativo. O potencial de ação, esses gráficos mostram sempre a voltagem dentro da célula, no ambiente intracelular. Então, o repouso é menos 60 milivolts, tá? A gente vai ter um chamado limiar de descarga, que é menos 40 milivolts. O que é esse limiar de descarga ou limiar de excitação? É a voltagem que vai produzir a abertura dos canais de voltagem independente. É a senhazinha que abre esse canal. E a despolarização máxima de mais 20 milivolts, tá? Então, vai sair ó, do negativo, menos 60, para um positivo, que é essa subida que a gente vê aqui, ó. Tá ok? Vamos usar as siglas CVD para falar de canal voltagem independente. Então, vamos ver como é que acontece isso, ó. Bom, então, como eu falei para vocês, essas células geram espontaneamente potencial elétrico. Como que elas fazem isso? Elas vão ter na sua membrana uma série de canais para sódio. Então, se a célula tem muito canal para sódio, a gente diz que ela tem uma alta permeabilidade ao sódio. Quer dizer, ela permite muito acesso ao sódio, tá? E esses canais, gente, são canais que a gente chama de canais de vazamento.
Quer dizer, são canais que não são voltagem dependente. Tá ok? Então, se a gente tem esses canais, eles vão estar sempre abertos. Se eles estão sempre abertos, eles estão permitindo livre acesso do sódio no ambiente intracelular. Então, o sódio entra por esses canais de vazamento e vai produzir o quê? Uma elevação do potencial elétrico. Isso significa que o potencial, que era menos 60, ele vai ficar agora menos negativo, tá? Ele vai para um menos 40, com a entrada de sódio por canais de vazamento. Tá ok? A gente já chama isso de despolarização? Não. A despolarização, ela acontece quando a gente tem a inversão das cargas. O ambiente intracelular, aqui nesse momento, ele ainda continua negativo. Aí a gente ainda não tem inversão. Mas ele está menos negativo por conta da entrada do sódio, que é positivo, tá? Então a gente vai ter, com esse menos 40, é justamente aquilo que eu comentei com vocês, é o nosso limiar de descarga, ou limiar excitatório. Então, nesse menos 40 é a senha que eu comentei com vocês, que vai produzir a abertura dos canais de voltagem dependente, tá ok? Então, que nesse gráfico mostra esse tracejado aqui, ó. Então, nesse ponto é onde a gente vai ter a abertura desses canais de voltagem dependente. E aí vai acontecer o quê? Esses canais de voltagem dependente são canais para sódio e canais de cálcio. Então, sódio e cálcio vão invadir a célula. E aí esse potencial, então, ele vai subir bastante. Aí a gente vai ter a despolarização acontecendo. Então, quando o sódio entra, ele vai produzir o que a gente chama de perturbação do potencial, ele vai mexer com esse potencial e vai conduzir ele para o limiar de descarga, que é o menos 40. Chegou no menos 40, a gente tem a abertura dos canais voltagem dependente de sódio e de cálcio, tá? E aí, então, abrir os canais de voltagem dependente de sódio e cálcio, o que vai acontecer? Ó, o influxo de sódio, quer dizer, a entrada do sódio e do cálcio na célula, né? Isso vai produzir aqui a subida do potencial de menos 40 para mais 20. A gente chama isso de despolarização. Tá ok? Bom, no mais 20 é a outra senhazinha. Então, para abrir é menos 40, para fechar é o mais 20. Chegou no mais 20, os canais de voltagem dependente fecham. Então, esses canais, gente, eles dependem de uma voltagem para abrir e para fechar. Tá ok? Então, chegou no mais 20, o canal fecha. A gente vai ter os canais tanto de sódio quanto de cálcio fechando nesse mais 20, completamente. Quando eles fecham, o cálcio e o sódio param de entrar na célula. Isso vai acontecer nesse pico máximo aqui do potencial elétrico, que é o mais 20, tá? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter a abertura dos canais de voltagem independente de potássio. Aí foi aquilo que eu falei para vocês. Como o potássio está mais concentrado dentro da célula, se esses canais abrem, o potássio vai sair. E a gente usa o nome efluxo para isso, né? Então, a gente costuma usar esses termos, influxo para entrar e efluxo para sair. E aí, então, a gente vai ter a saída do potássio. À medida que o potássio vai saindo, lembra, o potássio aqui, ó, é positivo, ele vai saindo esse potencial elétrico, lembrando que ele está representando a eletricidade dentro da célula, polaridade interna. A gente vai ter, então, com a saída da carga positiva, ele vai ficando menos positivo internamente e desce em direção ao negativo. Então, a gente vai ter essa voltagem saindo do mais 20 e indo para o menos 60, que é a nossa voltagem de repouso. Então, a gente restaurou a polaridade de início, a gente produziu a repolarização. A gente não, o potássio, né? Saindo da célula. Então, aconteceu a repolarização. Restauração da polaridade, tá? Então, despolarização é inversão, sai do negativo, vai para o positivo. Isso acontece graças à entrada de cargas positivas, que aqui vai ser na forma do sódio e cálcio, né? E a repolarização envolve a saída de carga positiva. Então, uma é entrada, outra é saída. Quando a carga positiva entra, a célula fica mais positiva. Quando a carga positiva sai, a célula fica menos positiva, portanto, mais negativa. E aí, quando chegou no menos 60, a gente vai ter esses canais de voltagem independente de potássio se fechando. Eles demoram um pouquinho para fechar, então muitas vezes a gente tem esse potencial ultrapassando o repouso, quer dizer, ficando mais negativo por conta da lentidão dos canais de potássio.
A gente chama até isso de período refratário relativo. Eu acredito que vocês viram lá em IPV, né? No neurônio acontece isso também. Até que eles se fecham completamente. E aí a gente tem a bomba sódio-potássio, que a gente viu aquela animaçãozinha, restaurando esse potencial de repouso, né? Já que ela joga 3 cargas positivas para fora e 2 para dentro, então a gente tem mais positivo para fora, mais sai do que entra, então dentro tende a ficar mais negativo mesmo. Tá ok, gente? Aí o processo vai começar tudo de novo depois. Por quê? Porque o sódio ele fica invadindo a célula pelos canais de vazamento constantemente. A bomba vai ficar trabalhando para nunca ter inversão do gradiente com relação ao sódio, para ele estar sempre mais presente fora do que dentro. Mas aí logo a gente vai ter de novo, à medida que o sódio vai entrando, esse potencial de novo subindo para o limiar de descarga e a história acontece toda de novo, de maneira cíclica, tá? Então, isso que a gente viu aqui, ele vai acontecer principalmente no nó DCA. Esses valores aqui que a gente tem de potencial elétrico. Quer dizer, todas as células marca-passo vão ter basicamente esses valores, né? Vai oscilar entre menos 60 e mais 20. Só que a gente tem uma diferença aí para atingir o limiar de descarga, de velocidade para fazer essa subida aqui em direção ao limiar, né, que é esse tracejado aqui, que é o menos 40. Os outros pontos do sistema de condução, o que muda entre as células marca-passo que compõem as diferentes estruturas do sistema, que a gente falou, nó DCA, vias internodais, nó do AV e por aí vai ser justamente o número de canais de vazamento. A estrutura que mais tem canal de vazamento para sódio, que é esse canal que não depende de voltagem, que é o canal simples, que não abre e fecha, ele está aberto o tempo todo, é como se fosse um porozinho na membrana, é o nó DCA. São as células do nó DCA. Essas são as que tem, é o componente do sistema que tem maior permeabilidade ao sódio. Então ele despolariza mais rápido, tá? Por isso que a gente vai ter a onda seguindo aquele trajeto, né? Se todo mundo tivesse igual permeabilidade ao sódio, tudo ia despolarizar ao mesmo tempo. Então a gente vai ter as fibras de Purkinje, eu vou mostrar para vocês uma imagem que ilustra bem isso, elas atingindo esse limiar mais lentamente, né? Só que quando elas chegarem no limiar, na verdade, o potencial elétrico que nasceu no nó DCA, no marca-passo natural, já chegou na fibra de Purkinje. E lembrando que isso tudo é muito rápido, né, gente? É fração de segundo. Bom, aqui ilustrando de novo, ó, né, a mesma história que eu estou falando para vocês, essa permeabilidade que a gente tem do nó do SA ao íon sódio, né, que é justamente por isso que a gente tem essa geração espontânea de potencial elétrico. E aqui embaixo está ilustrando um pouco do que acontece, né? Então a gente tem, ó, aqui mostrando, né, esse eixo que está na vertical, o potencial da membrana em milivolt, a voltagem dela, né? Lembrando que é a parte da membrana, a porção intracelular da membrana, e aqui no eixo na horizontal a gente tem o tempo, então a gente vê aqui o tracejado ilustrando o limiar, né? Aí esse potencial, essa perturbação de potencial, muitas vezes é chamado de potencial marca-passo, porque ele acontece espontaneamente, né? E aí a gente vai ter, então, o evento todo acontecendo, né? Onde a gente vai ter, então, o potencial marca-passo, quer dizer, a condução da voltagem para o limiar, que é graças a essa permeabilidade ao íon sódio, através de canal de vazamento, o sódio entra na célula, deixando essa célula menos negativa. Atingiu o limiar, o que acontece? Abertura dos canais voltagem dependentes de cálcio e sódio. Os dois entram na célula, aqui na figura tá mostrando só cálcio, mas são os dois, tá, gente? E aí até chegar ao mais 20, que é a despolarização completa, né? Inversão total das cargas. Chegou aqui, os canais de voltagem dependentes de cálcio e sódio se fecham, né? E a gente tem a abertura dos canais de potássio, o potássio sai da célula, quer dizer, a célula perde elemento positivo e dentro da célula volta a ficar mais negativo. Bom, aqui ilustrando, né, então, né, como se fosse um recorte aqui da região do nó do SA, onde a gente tem, ó, laranja aqui a célula marca-passo e do lado os cardiomiócitos, né, a gente sabe por conta dos sarcômeros, ó, que está dentro deles aqui. E aqui as junções comunicantes, que são esses canais que permitem comunicação direta
do meio intracelular de uma célula com a célula vizinha, tá? Então, quando essa célula marca-passo gerar esse potencial de ação que a gente acabou de ver agora, com entrada de sódio, cálcio, essa galera toda, né? A gente vai ter essa onda de despolarização, quer dizer, o sódio e cálcio que participam da despolarização, entrando no cardiomiócito através das junções comunicantes, tá? Perturbando o potencial do cardiomiócito, quer dizer, conduzindo ele para o limiar. Se a célula marca-passo falha nisso, o cardiomiócito vai ficar quietinho. Então, a célula marca-passo ela é a bateriazinha, a pilha, vamos dizer assim, para o cardiomiócito funcionar. Se a célula marca-passo não funciona, o cardiomiócito também não vai funcionar, tá? Existe uma codependência entre os dois aí. Mas lembrando que o cardiomiócito é a célula que realiza a contração, porque tem o que dentro dela? Sarcômeros. Ó, aqui ilustrando mais uma vez, então as junções comunicantes vão ser estruturas assim fundamentais em todo esse processo, porque elas vão participar dessa propagação do potencial elétrico, né, aqui nessa figura mostrando ó, da célula 1 para a célula 2. Tá? Então, de uma célula vai passar para o interior da outra célula diretamente, sem haver a necessidade de abertura de todos os canais na membrana plasmática. Né? Porque lá no músculo esquelético você tem o terminal do neurônio motor jogando no músculo esquelético o neurotransmissor, que vai produzir a abertura dos canais da membrana da célula muscular esquelética. Aqui não, aqui a gente vai ter esse... E isso vai produzir o potencial de ação no músculo, né? No músculo cardíaco, esse potencial de ação ele vai ser produzido por íons que vão trafegar do interior da célula, de uma célula para o interior da célula vizinha. Tá? Vai ser da célula marca-passo para o cardiomiócito e de um cardiomiócito para o outro. Vai ser através de junções comunicantes. Então, quanto mais junção comunicante tiver no tecido, mais rápido se propaga esse potencial. Né? Lembra quando eu comentei com vocês no feixe de Is? A gente tem uma lentidão nessa transferência, vamos dizer assim, nessa propagação do potencial, porque a gente vai ter um menor número de junções comunicantes. Tá? Então, aqui só para vocês observarem, ó, o sódio e o cálcio passando pela junção comunicante, né, vindo da célula marca-passo que está aqui do lado em direção ao cardiomiócito, onde a gente vê aqui canais voltagem dependente na membrana. Então, no cardiomiócito, a gente não tem canais de vazamento para os íons, tá? A gente vai ter só canal voltagem dependente. Aqui dentro da célula a gente vê aqui ó, o estoque de cálcio intracelular. Então, no cardiomiócito, esse cálcio que vem de fora, né, e o sódio que vem de fora que eu digo é da célula vizinha, na verdade, né? Aqui, ó, pela junção comunicante, ele vai também produzir a saída do cálcio do retículo, tá? E isso vai fazer com que a gente tenha interação entre os miofilamentos, lembra? Produzindo a contração, né? Então a gente vê que o cálcio ele vai ter um papel, uma função dupla aqui no miocárdio. Ele é importante para questão elétrica, para o componente elétrico, e ele vai ser importante também para o componente mecânico. Ele tem dupla função. Bom, aqui no potencial de ação nos cardiomiócitos. Então, a gente falou nas células marca-passo, agora vamos ver como é que ele acontece nos cardiomiócitos. Então, a gente vê aqui o gráfico, ele é bem diferente, o traçado daquele que a gente viu lá na célula marca-passo, né? Onde faz aquele pico, aquele cume e depois desce. Aqui não, a gente tem ele subindo, aí ele meio que estabiliza, que é o que a gente chama de platô, e depois ele cai, ele repolariza. Então, quando o potencial elétrico está aqui em cima, gente, no positivo, significa que a célula está no estado elétrico despolarizado. Então, isso aqui a gente já nos permite afirmar, só de olhar, antes de ver como ele acontece, né, que a gente tem um período de despolarização mais longo, né? Quando a gente tem ele subindo imediatamente depois descendo, a despolarização ela acontece num período mais curto, ela vai acontecer mais rápido. Aqui nessa célula a gente vê que ela dura um pouco mais, tá? Ela fica mais sustentada. Então é o seguinte, o potencial de ação nos cardiomiócitos, ele se inicia com a entrada de sódio e cálcio através das junções comunicantes, né? Então
Então, aquele sódio e cálcio que entrou na célula marca-passo, ele vai passar para o cardiomiócito através de junção comunicante, e isso vai produzir o que? A perturbação do potencial. Quer dizer, vai conduzir o potencial do repouso, que é menos 90 milivolts. Então, tá vendo? O potencial dessas células de repouso ele é mais negativo do que nas células marca-passo, e vai jogar esse potencial para o menos 40, né? Então, entrada de carga positiva na forma de sódio e cálcio vai fazer com que o potencial ele saia do menos 90, que é o repouso aqui embaixo, e suba em direção ao menos 40, que é o nosso limiar de descarga. Bom, chegou no menos 40, como é o nosso limiar, o que vai acontecer? A gente vai ter abertura dos canais de voltagem dependente de sódio e de cálcio, da mesma forma que a gente viu para a célula marca-passo. Só que aqui a gente tem uma diferença, gente. O canal voltagem dependente do sódio, ele vai ser igualzinho da célula marca-passo, quer dizer, ele é rápido, ele abre e fecha rápido. O do cálcio é que ele vai ser lento. Isso é que vai produzir essa diferença no traçado aí que a gente está vendo no potencial elétrico, tá? Do cardiomiócito em relação à célula marca-passo. Essa lentidão do funcionamento do canal de cálcio é que vai ser o elemento que produz essa diferença nesse traçado, tá? Vamos entender como. Então é o seguinte, os canais de voltagem dependente de sódio e cálcio se abrem, e isso vai permitir o quê? A entrada de sódio e cálcio, que a gente chama de influxo. Aí esse sódio e cálcio entrando, aqui no gráfico está aparecendo aqui nesse ponto zero, ó, quando eles vão entrar, eles vão produzir a chamada despolarização, vão tornar o ambiente intracelular, que era negativo, em positivo. Aí a gente tem essa subida aqui, ó, do 0 para o 1, que está aparecendo no gráfico, ó lá. Então a gente tem a despolarização acontecendo, né? Então a despolarização depende da entrada do sódio e cálcio. E lembrando que a gente está falando de cardiomiócito. Então esse cálcio que está entrando, gente, ele já está produzindo interação entre os filamentos de actina e miosina. Já está produzindo o quê? Contração. E quando a gente fala em canal voltagem dependente de cálcio, essa abertura, ela acontece tanto na membrana plasmática quanto no retículo sarcoplasmático, tá? Então, nos dois, a gente pode incluir os dois aí, canal voltagem dependente de cálcio na membrana plasmática e no retículo sarcoplasmático. E aí esse cálcio produz despolarização e também permite a interação entre os miofilamentos, a quitina e miosina. Lembram? Lá na quitina tem uma molécula chamada troponina C, que tem afinidade pelo cálcio. Então esse cálcio vai interagir com a troponina C da quitina e vai fazer com que, lembram, a tropomiosina se desloque, expondo o sítio de ação, onde a gente vai ter a interação da miosina acontecendo. Lembra que eu comentei com vocês na aula anterior? Então, gente, destacando essa importância do cálcio, né, como um elemento que vai participar tanto da questão elétrica, do componente elétrico do coração, quanto do componente mecânico, tá? Vamos seguir então. Então, no mais 20, a gente vai ter aí a ocorrência de 3 eventos aí. Então, é uma voltagem crucial, a senhazinha, que vai alterar o funcionamento dos canais de voltagem independente. Então, olha lá. O de sódio fecha completamente, ele é rápido. Então, chegou no menos 40, ele abre. No mais 20, ele fecha totalmente. O sódio para de entrar na célula. O do cálcio, nos cardiomiócitos, o canal do cálcio é lento. Então, ele demora para abrir e demora para fechar. Então, quando chegar lá no ponto 1 aqui do gráfico, ó, no mais 20, a gente vai ter o sódio parando de entrar, total, e o cálcio, o canal do cálcio começa a fechar, mas ele vai demorar para fechar. Então, o cálcio ainda continua entrando na célula. Enquanto o de potássio, ele já começa a abrir no mais 20, né? Então, o que vai acontecer aqui, gente? A gente vai ter
o cálcio entrando, o cálcio continua entrando mais lentamente, mas continua entrando. Então a gente tem a entrada do cálcio, que começou lá no menos 40, chegou no mais 20, diminui um pouco porque o canal começa a fechar, mas ele demora para fechar, então o cálcio continua entrando. E ao mesmo tempo a gente já tem saída do potássio. Então pensem o seguinte, ó, tá entrando carga positiva e tá saindo carga positiva. Então o que vai acontecer? O potencial ele estabiliza, fica elas por elas. Entra positivo, mas também sai positivo. Então o potencial não se altera muito. A gente observa que já começa a querer cair, porque começa a sair mais do que entrar. Começa a sair mais carga positiva do que entrar carga positiva. A gente tem uma redução. Então por isso que a gente tem essa subida, né? Porque só entra carga positiva, aí depois a gente começa a diminuir a entrada e aumenta a saída, então faz um spike. A gente chama essa curva aqui, esse traçado no potencial de ação do cardiomiócito, né, que faz tipo um dentinho, tá vendo? Um espinhozinho, a gente chama isso de spike no inglês, né? E aí depois a gente tem uma leve queda mais estável, assim, porque tá reduzindo, tá saindo mais potássio do que entrando cálcio, né? E aí, gente, a gente vai ter, depois de 0,2 segundos de duração, esse tempo enorme, que é o platô, a gente vai ter o fechamento total do canal de cálcio e o canal de potássio totalmente aberto. Então, isso significa que a gente passa a ter só saída do potássio, tá? No final do platô é o tempo que vai levar para o canal de cálcio se fechar completamente. Né? Lento a beça, né? 0,2 segundos é uma lentidão total. E aí ele se fecha e a gente só tem um canal de potássio aberto, então para de entrar carga positiva, só sai. E aí esse potencial elétrico, então, ele sai do positivo e vai em direção ao negativo. Então ele sai do mais 20 e vai para o menos 90, tá? Voltando àquele potencial de repouso que a gente falou. Então a gente restaurou a polaridade, a gente chama isso de repolarização. Tá ok? Então, o que vai acontecer, gente? Quando a gente fala em fechamento do canal de cálcio, é tanto, de novo, na membrana plasmática, como no retículo sarcoplasmático. Então, se a gente lembrar da outra aula, a gente vai ter redução das concentrações de cálcio intracelulares. Então, o que vai acontecer? O sítio ativo da actina deixa de ser exposto, ele volta a ser coberto. E a gente vai ter miosina e actina dissociando, tá? Se desprendendo uma da outra. O evento que vai acontecer mecânico é de relaxamento, tá? Então, olha só, a gente pode concluir aqui o seguinte, que na despolarização, né, o evento elétrico chamado despolarização, a gente tem contração. Por quê? Porque vai aumentar a quantidade de cálcio dentro da célula. Esse cálcio vai participar da própria despolarização e também vai participar da contração, permitindo a interação entre actina e miosina. Na repolarização, o que acontece? Os níveis de cálcio diminuem dentro da célula e a gente sabe que esse é um elemento importante para que ocorra o relaxamento, tá? Despolarizou, contraiu, repolarizou, relaxou. Então, no menos 90, aí a gente vai ter o fechamento dos canais de potássio, o potássio para de sair da célula, aí a gente vai ter a bomba só de potássio, organizando tudo, botando cada um no seu lugar. A gente também tem as bombas de cálcio, que vão estar tanto na membrana plasmática quanto no retículo sarcoplasmático, bombeando o cálcio, a da membrana para o meio extracelular e a do retículo para dentro do retículo. Tá, gente? Então, quando a gente pensa no cálcio, no cardiomiócito, tem que lembrar que os componentes que permitem o tráfego do cálcio, eles vão estar tanto na membrana plasmática quanto no retículo sarcoplasmático. Na célula marca-passo, o canal de cálcio só está na membrana. Por quê? Porque a célula marca-passo não tem retículo sarcoplasmático. Por que ela não tem? Porque ela não produz contração, não tem sarcômero. Tá? A gente só tem retículo sarcoplasmático onde existe sarcômero. Então a gente só tem ela na célula contrátil, essa organela. Não vai ter em outras. Tá ok, gente? Então quando eu falo de canal de cálcio, quando eu falo de bomba de cálcio, tem que pensar, e a gente está falando de cardiomiócito, a gente tem que pensar que esses dois componentes estão tanto na membrana da célula,
quanto no retículo sarcoplasmático, tá? Lembrando que essa célula ela utiliza cálcio de fora, né? Cálcio importado e cálcio que está guardadinho dentro dela, no retículo, tá? Aqui essa figura ilustrando um pouco esse acoplamento que a gente tem entre excitação, contração, quer dizer, o acoplamento do componente elétrico com o componente mecânico. Para a gente ter mecânica, a gente precisa de eletricidade, tá? Se não tem eletricidade, não tem evento mecânico. Tá ok, gente? Então aqui está ilustrando um pouco isso que eu estava falando para vocês, ó. Então a gente tem canal de cálcio, voltagem dependente na membrana da célula, permite o cálcio de fora, no meio extracelular, invadir a célula. Isso vai ser importante para produzir despolarização. E a gente vai também ter abertura de canais de cálcio voltagem dependente na membrana do retículo. O cálcio entrou na célula, o que vai acontecer? Interação entre miofilamentos, contração. Na repolarização, a gente vai ter o cálcio não entrando mais na célula, né? Ó, o canal aqui fechado, como está nessa ilustração aqui no lado direito da figura. E a gente vai ter esse cálcio, então, para de entrar e ele, ao mesmo tempo, vai ser removido de dentro da célula através das bombas. Está vendo aqui a ATP, gente? Então, é a bomba de cálcio. Então, esse cálcio, ele retorna para o retículo sarcoplasmático. Tá? Então, a gente vai ter, quando ele sai da história, ele some do ambiente, os miofilamentos actina e miosina se dissociam, produzindo relaxamento muscular. Aqui é de novo aquilo que eu comentei com vocês. Esse íconezinho que está aí no centro desse slide, vocês diminuem, saem do modo apresentação do PowerPoint, bota naquele modo normal, dá 2 cliques e abre, vai ter uma animação do funcionamento desses canais, tá? Então é bem legal para ilustrar o potencial elétrico, né? Aqui no caso ele mostra, se eu não me engano, no neurônio, tá? Bom, e agora, atenção, vamos para a aplicação clínica de tudo isso que a gente falou. Então, importante, como sempre, é contextualizar as coisas que a gente aprende para dar relevância e para vocês entenderem para que isso tudo serve, né? Bom, gente, então é o seguinte, ó. A gente vai ter o sistema de condução, né? Que está ilustrado em verde aí nessa figura. Esse sistema é formado pelas células marca-passo, como a gente tem falado, que são essas células capazes de gerar potencial de ação espontaneamente. Só que o tempo de geração desse potencial vai ser diferente nos diversos componentes do sistema. Todo o sistema é formado pelo mesmo tipo de célula? Sim. Mas a gente vai ter uma diferença com relação à permeabilidade ao sódio dos diferentes componentes do sistema. Quer dizer, as células marca-passo que compõem o nó DSA, elas vão ter uma quantidade de canal de sódio muito maior do que as células marca-passo dos outros segmentos do sistema, como o feixe de Is, as fibras de Purkinje. E aí o que acontece? Eventualmente, a gente pode ter problemas com as células do marca-passo natural, que é o nó DSA, tá? Que é essa estrutura responsável por gerar e conduzir o potencial elétrico. Que problema pode acontecer? Se eventualmente o indivíduo tiver, por exemplo, uma obstrução de coronária direita, a gente vai ter essas células com deficiência de oxigênio, em situação que a gente chama de hipóxia, que é quando reduz, ou anóxia, que é quando a gente não tem oxigênio disponível. Então, uma obstrução de coronária direita pode ser muito grave, porque pode prejudicar a oxigenação do marca-passo natural e, assim, a manutenção dessa geração de potencial elétrico, tá? Então, o coração vai parar nessa situação? Não, ele não para. Por quê? Porque a gente tem as outras células marca-passo do sistema,
elas vão conseguir manter o coração funcionando, elas vão conseguir manter essa geração de eletricidade. Só que numa velocidade muito menor. Então aqui, ó, tem uma ilustração, né, onde a gente tem, ó, o nó do SA normalmente, gente, ele consegue manter um ritmo de batimento que varia entre 60 e 100 batimentos por minuto, tá? A frequência gerada, produzida pelo nódo, quer dizer, o ritmo. O nódo sinoatrial, o nódo SA. O nódo AV, gente, ele já consegue manter uma frequência entre, como está mostrando aqui, ó, 40 a 60 batimentos por minuto, tá vendo? No nível menor. Os ramos aqui, né, os ramos do feixe Dis, eles já conseguem manter essa frequência entre 15 e 40. Vocês estão observando aqui que a gente vai tendo uma redução da frequência, né? Por quê? Porque a gente vai tendo uma redução da permeabilidade ao sódio. Então, os segmentos as células de marca-passo que não compõem o nó SA, elas demoram mais para atingir o limiar de descarga, que é aquele menos 40 que a gente falou. Então, elas demoram mais para despolarizar. Então, o potencial elétrico ele vai acontecer num intervalo maior. E isso vai fazer com que a frequência diminua. Quer dizer, num minuto, a gente vai ter um número de eventos menor, quando esse processo elétrico ele demora mais tempo para acontecer. E isso é incompatível com a manutenção da vida. Ninguém consegue viver, se tiver problema nos nódulos, por exemplo, com uma frequência de 40 batimentos por minuto. Tá? É inviável isso, porque você vai reduzir muito a quantidade de sangue que vai chegar nas artérias, a distribuição do sangue para os tecidos. Isso inviabiliza o funcionamento dos tecidos do corpo como um todo, né? A primeira sensação que a pessoa normalmente manifesta é de tontura e, eventualmente, ela acaba desmaiando. Por quê? Porque você tem redução da oxigenação cerebral. E aí, normalmente, o sinal neurológico ele é o mais evidente, né, nessas situações. Então, gente, a gente tem uma frequência cardíaca que varia de acordo com a idade da gente. Então, a gente observa nessa tabela aqui, ó, então a frequência cardíaca ela é um número de batimentos cardíacos por minuto, tá? Onde a gente vai ter o seguinte, ó, os indivíduos lactentes, quer dizer, os bebês que estão sendo amamentados, recém-nascidos, né? Eles vão ter uma frequência que varia entre 120 a 160. Então, uma frequência bem alta, né? Comparado com o indivíduo adulto. As crianças de 90 a 140, aí à medida que a criança vai crescendo, tá vendo? Na idade pré-escolar, né? 4, 5 anos, de 80 para 110. Na idade escolar, que é em torno dos 10 anos, 75 a 100. O adolescente de 60 para 90. E o adulto, a gente vai ter aí essa média de entre 60 e 100. Então, essa é uma média da frequência cardíaca em diferentes fases da vida, da frequência cardíaca em repouso, tá? Bom, e aí a gente tem classificações. Estão considerando o indivíduo adulto, né, que a gente vai ter essa média entre 60 e 100. A gente pode classificar a frequência cardíaca dele de 3 maneiras, né? Isso em repouso, tá, gente? Esses valores. Então, ó, a normocardia, que é a frequência cardíaca normal, ela varia entre 60 e 100 batimentos por minuto, como a gente estava falando, né? A gente usa essa sigla BPM, batimento por minuto. A bradicardia é uma situação onde o indivíduo apresenta a redução da frequência cardíaca. Então, ele está em repouso normal e a frequência dele está menor que 60, então significa que ele está com um quadro de bradicardia. Pode ser problema no nódo sinusal? Pode, tá? Aí tem que ver o que é. Pode ser um medicamento que produz isso? Também pode. Então, menos que 60 é perigoso, porque você compromete a distribuição de sangue nos tecidos do corpo todo, né? Você distribui menos sangue. Taquicardia. Taquicardia é quando a frequência ela fica acima do normal. Quer dizer, ela fica maior que 100 batimentos por minuto. Isso, repito, em condições de repouso. Você vai fazer uma corrida, você vai fazer um exercício físico. É óbvio que a sua frequência vai passar do 100 fácil, né? 180, enfim, vai subir bastante. Por quê? Porque na atividade física você tem os músculos em exercício, os músculos trabalhando. Eles vão precisar de mais oxigênio. Então você precisa aumentar a velocidade de distribuição do sangue. Então você precisa aumentar a velocidade de bombeamento do sangue. Precisa aumentar a frequência. Agora, em repouso não há necessidade, tá? Senão você vai sobrecarregar o coração sem necessidade nenhuma. E aí você pode produzir em longo prazo aquele processo de hipertrofia que a gente falou, um desgaste do coração mesmo, sobrecarga.
Então, em situação de repouso, a frequência acima de 100 você já considera taquicardia. Então, o indivíduo, por exemplo, se estressa, normalmente ele vai apresentar taquicardia. Aquelas reações que a gente chama de reações de luta e fuga, elas envolvem muito a descarga do sistema nervoso simpático. E um dos efeitos que o sistema nervoso simpático exerce no corpo é mexer com a frequência. Aí vocês pensam assim, pô, peraí, calma. Você falou que o coração ele tem autonomia funcional. Ele independe do sistema nervoso para trabalhar. Se a pessoa em morte cerebral, ela vai manter os batimentos cardíacos porque ela tem a célula marca-passo. Perfeito, tá certo. Mas acontece o seguinte, gente, esse funcionamento, ele é independente. Só que ele pode ser modulado. Quer dizer, a gente tem elementos do corpo que vão dizer, ó, funciona mais rápido, funciona mais devagar, aumenta a intensidade, diminui, enfim, vão regular, modular, não vão determinar o funcionamento, tá? Ele tem autonomia funcional, mas ele sofre regulação pelo sistema nervoso autônomo, que pode aumentar a intensidade do funcionamento ou diminuir, tá? Mas não determinar o funcionamento. Então, por exemplo, se a gente desenvolve taquicardia sentado, parado, né? Por exemplo, produzida por estresse, a reação de estresse, gente, é uma reação que já chama reação luta e fuga, né? Vocês devem ter aprendido isso na disciplina de IPV. É uma reação que o corpo desencadeia para você lutar e fugir. Quer dizer, para você utilizar músculos esqueléticos. Então, por isso que o coração tem que bombear mais sangue, porque o corpo se prepara para você fazer isso. Só que hoje em dia não necessariamente a gente faz, né? Isso, se a gente pensar nos homens das cavernas, eles ficavam estressados quando eles viam um tigre dente de sabre e tinham que sair correndo para salvar suas vidas, né? Então o corpo desencadeava essa resposta do simpático que aumentava a frequência. Hoje a gente se estressa assistindo o jornal, né? Se estressa discutindo com alguém no trânsito, parado. O corpo vai reagir diferente? Não, vai reagir do mesmo jeito. Por isso que eu sempre falo, estressou, gente. Usa essa energia, vai correr, vai fazer alguma coisa, vai se movimentar para você gastar isso. Porque se você não faz, não se movimenta e fica parado, essas reações em longo prazo vão produzir o quê? Hipertensão arterial, tá? Diabetes, doenças crônicas. Então, né, na situação de estresse a gente tem aumento da glicose no sangue, que é para quê? Para dar mais energia, fonte energética para os músculos. Então, o estressor vai gastar isso, vai fazer exercício que se evita desenvolver doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, principalmente. Bom, então é o seguinte, olha só. Então, quando a gente tem um bloqueio do nó DCA, aquilo que eu estava falando para vocês, quer dizer, quando a gente fala em bloqueio do nó DCA, é a ausência da atividade elétrica, tá? A gente tende a ter o seguinte, ó, o coração ele não tem parada, que a gente chama de parada compulsória quando isso acontece. Então, se o marcapasso natural estiver bloqueado, ou porque as células morreram por falta de oxigênio, ou uma droga que atuou ali em cima, né, até um medicamento que pode interferir no funcionamento desse nódo, ou, enfim, qualquer coisa que bloqueie a função do nó DCA, bloqueia o nosso marcapasso natural, isso não é um decreto de parada cardíaca, tá? Então, o bloqueio do nó DCA, do marcapasso natural, não determina de maneira compulsória a parada do coração. Por quê? Porque a gente tem células marcapasso em outros pontos do órgão. Então, se, por exemplo, a gente tem uma artéria coronária direita, voltando para aquela história, com problemas de fluxo, com obstruções, o sangue não está passando por ela, então o oxigênio não vai chegar lá no nó DCA e no nó do AV. O que vai acontecer? A gente vai ter elementos longe dali que vão começar a despolarizar e vão manter o batimento cardíaco, né? O principal elemento que vai fazer isso são as fibras de Purkinje. Então, elas nessa situação, elas assumem esse papel de marcapasso, tá? Então, elas passam a conduzir, a gerar e conduzir esse potencial elétrico, a determinar o ritmo de batimento. E a gente chama essas fibras de Purkinje, quando elas estão nessa condição, de marcapasso ectópico. Essa palavra ectópica a gente usa quando a gente está falando que uma função está sendo desempenhada num local diferente do normal, né? Então, por exemplo, existe uma situação que tem mulheres que acabam sofrendo, que é a gestação ectópica, gravidez ectópica. Quando a mulher começa a gerar o bebê fora do útero, por exemplo, no espaço abdominal,
é uma gestação que não tem como muito ir para frente, né? Tem que ser interrompida, porque senão a mãe pode até morrer por conta disso. Mas a gente chama de ectópico, tá vendo? Porque está fora do seu local onde deveria acontecer, do seu local natural. Então, quando a fibra de Purkinje assume essa função de marca-passo, que não é dela essa função, a gente diz que ela está desempenhando, ela está servindo como um marca-passo ectópico, tá? Só que isso tem um preço. Ela mantém o funcionamento do coração, né? Ela vai segurar a onda legal, assim. É um mecanismo de escape, onde a gente vai manter o coração ativo, só que numa frequência muito baixa. Uma frequência que não é compatível com a manutenção da nossa vida. A gente não tem como manter a vida da gente com a fibra de Purkinje atuando como marca-passo, tá? Porque essa frequência vai ser em torno de 20 batimentos por minuto, mais ou menos. Então, não dá para viver com 20 batimentos por minuto do coração. A gente precisa daqueles entre 60 e 100 que o nó do SA faz. Então, aqui nesse gráfico, olha só, para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui um gráfico de um eletrocardiograma, que a gente vai estudar depois, né? Seria na próxima aula, onde a gente vê aqui esses picos que aparecem no gráfico, é justamente do batimento cardíaco. A gente vê aqui que no gráfico de baixo a gente tem mais picos aparecendo, mais traçado, então significa que a gente tem mais batimento, a frequência de 65 batimentos por minuto, que é considerado uma frequência de normocardia, né? Quer dizer, uma frequência normal. E em cima a gente tem a bradicardia sinusal, é chamada. Por que sinusal? Porque ela é produzida pelo bloqueio do nódo sinusal ou nódo SA, tá? Então a gente vê que a bradicardia sinusal, ela é de 36 batimentos por minuto, aqui nesse caso, né? Então, a gente tem uma queda da frequência por conta de uma deficiência de atividade do marca-passo natural. E aí a gente não pode ser mantido vivo dessa forma, não vai durar muito tempo. Então, é só para segurar a onda, para alguma coisa ser feita, para ter algum tipo de interferência, né? Então, aqui está ilustrando um pouco isso para vocês, ó, os diferentes gráficos com relação ao potencial elétrico nos diferentes pontos do sistema de condução. Então, a gente vai descendo em azul aqui do marca-passo natural. Aqui em verde a gente já tem de miocárdio. Aí aqui em amarelo já do feixe de is, estão vendo? E aqui embaixo, em rosa, a gente tem da fibra de Purkinje. Olha só como ela está distante aqui do início, olha como demora. A gente tem uma reta, um repouso, até chegar na despolarização leva um tempo. Então, isso é que produz essa queda, tá? Porque a fibra de Purkinje, ela vai atingir o limiar de descarga num tempo muito maior do que o nó do SA. E isso vai fazer com que a frequência diminua. Quer dizer, bradicardia. E aí o que a gente tem que fazer para resolver esse problema? Fazer um implante de um dispositivo chamado marca-passo. Tá vendo? Para marcar o passo, para manter o ritmo. E aí a gente chama esse dispositivo de marca-passo artificial. Quando o natural vai pro brejo, pifa, tem que botar um artificial, tá? Porque muitas vezes esse natural, quando ele dá problema, é um problema irreversível. Ele não vai recuperar a atividade naturalmente. Então, você não tem volta, vai ter que usar um dispositivo eletrônico que tem um eletrodo, né? Então tem um gerador de eletricidade, dele sai um fiozinho que é um eletrodo, que é conduzido por dentro de uma veia chamada veia subclávia, que vai em direção lá a uma outra veia, que a gente vai ver depois, que é a braquiocefálica, até chegar na cava superior e vai chegar onde? No átrio direito, aonde ele vai gerar potencial elétrico na região do átrio direito, que é onde fica o quê? O marca-passo natural, tá? Então ele vai desempenhar o papel do marca-passo natural, o marca-passo artificial. Então é um processo de implante que não é muito invasivo, são cortes na pele e esse dispositivo ele é colocado na região subcutânea, quer dizer, embaixo da pele da gente. E o indivíduo fica com isso lá, né, durante muitos anos. Hoje em dia, cada vez mais esses marca-passos estão mais tecnológicos e com uma duração maior. Mas anualmente, a pessoa que tem um marca-passo artificial, ela tem que fazer uma revisão desse marca-passo, indo num cardiologista, ver se ele está gerando esse potencial elétrico na velocidade que a gente precisa e mantendo esses batimentos no ritmo que a gente precisa. E, eventualmente, a pessoa pode viver até mais de 10 anos, sem precisar trocar, tá? Ele tem um alto custo, né? Um implante de marca-passo custa mais de R$20 mil. O SUS no Brasil ele já
faz isso, mas a gente sabe como é que é, né? Leva um tempo, a pessoa fica esperando e às vezes o organismo dela não vai conseguir esperar por muito tempo. Mas quem for pagar no particular é em torno disso, tá, gente? Entre 20 a 30 mil reais um implante de marca-passo. Aqui outra imagem, ó, ilustrando, né? Aqui do lado esquerdo o implante foi feito. Então a gente vê o eletrodo entrando pela veia, então é feito um corte subcutâneo. O dispositivo é colocado nesse espaço e esse eletrodo ele é introduzido na veia subclávia e vai sendo conduzido até o átrio direito, onde ele vai jogar essa eletricidade lá, tá? Aqui a gente vê uma foto, ó, a gente consegue ver esse implante do lado de fora do corpo da pessoa, você vê ele aqui, porque ele está bem superficial. Então não é um procedimento muito invasivo, né? Não requer internação, quer dizer, a pessoa é internada para implantar e vai embora para casa normalmente no mesmo dia, na maioria dos casos, ou no máximo no dia seguinte. Aqui uma radiografia onde a gente vê o marca-passo lá dentro do indivíduo, né? Tecido subcutâneo, não tem que fazer abertura de tórax, aquele procedimento que a gente viu que chama toracotomia, chegar no coração, nada disso.